Eu quero cumprimentar também a todos que estão em casa nos acompanhando através do YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que o Senhor possa falar com você em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos vieram aqui ouvir a palavra do Senhor? Então o Senhor vai falar com você. Quem está aqui pela primeira vez, faz um sinalzinho assim com a sua mão. Algumas pessoas, muitas pessoas. Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Espero que vocês estejam sendo bem acolhidos, estejam se sentindo amados. Afinal, a nossa igreja, ela tem um nome que não é aleatório, ele é intencional: Família do Reino. Porque nós queremos ser para você uma família igreja, um lugar de pertencimento, para abraçar você, abraçar a sua casa e juntos caminharmos com Jesus até que Ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sou o pastor Dan, sou casado com a pastora Isa que está aqui. Juntos nós fazemos parte da equipe de pastores dessa casa que auxiliam os nossos apóstolos Pedro e Sara Medina. Talvez você veio aqui e está estranhando, não é aquele homem de cabelo elegante, barbudo, né? Aqueles olhos azuis. Aquele é o meu pai lá, meu pai espiritual, né? O apóstolo Pedro Medina, que está lá na África, meu irmão. Está lá se conectando com gigantes. E domingo que vem ele disse que vai fazer algo poderoso aqui, envolvendo toda a igreja. Se eu fosse você, não ficaria de fora, porque ele está voltando com uma unção poderosa para derramar sobre a igreja. Então, por essa razão, eles não puderam estar aqui, mas manda um beijo para o coração de cada um de vocês, pois vocês são uma igreja maravilhosa, uma igreja amada. Então, eu estou agora com essa responsabilidade e espero que eu seja um instrumento nas mãos de Deus para transmitir a boa palavra, essa palavra que pode transformar a sua vida, mudar a sua história. Amém? Vamos trabalhar. Quero ler o texto de 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. O louvor pode descer enquanto isso. Vamos aplaudir bem forte a esse louvor maravilhoso. Louvor ungido. Quando o louvor é ungido, irmão, facilita para o pregador, né? E daí já sobe, o ambiente está pronto. Tem certos momentos que o pregador ele tem que subir, ajustar o ambiente. Ferveu o óleo porque não ferveu no louvor, mas aqui ferveu. Então facilita o trabalho. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, na versão ACF, nos diz: não extingais o Espírito. Uau, pastor, que versículo longo. Não extingais o Espírito. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua Palavra, reverenciamos a Tua Palavra. Queremos agora abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para que recebendo a Tua Palavra, sejamos também transformados por ela. Que toda mente aqui nesse lugar seja levada cativa ao conhecimento de Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, nós temos aqui um texto que, por mais que ele seja curto, nós não podemos desprezar a profundidade daquilo que a palavra do Senhor deseja nos comunicar. Não extingais o Espírito. Eu quero ler aqui numa outra versão, que é Nova Almeida Atualizada, que ela vai dizer o seguinte: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Quando nós nos deparamos com esse versículo, nós precisamos compreender que não existe a menor possibilidade de apagar a pessoa do Espírito Santo. Não é nesse sentido, não tem como apagar a existência, uma vez que lá em Hebreus 9,14 diz que ele é o Espírito eterno. Então tudo aquilo que é eterno não tem começo, não tem fim, não pode jamais deixar de ser. Ele é eterno. Quando a Bíblia nos traz esse alerta, esse senso de não apagar o Espírito Santo, na verdade, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é sensível, ao mesmo tempo que ele é poderoso, ao mesmo tempo que ele é tremendo, ao mesmo tempo que ele detém glória, majestade, o Espírito Santo é sensível.
sensível às nossas ações. Existe uma forma de você apagar o Espírito Santo, e quando eu venho aqui com essa palavra apagar, eu quero transmitir a ideia de diminuir a presença dele na sua vida. Apagar o Espírito Santo equivale a diminuir a ação dele na sua vida. Eu gosto de comparar a ação do Espírito Santo como, por exemplo, o fogo. O fogo, ele precisa ser alimentado, e quanto mais combustível você coloca, mais intenso ele é, mais intenso ele fica. Agora, é verdade também que se você parar de alimentar o fogo, aquela chama que agora existe, ela vai se esmaecendo, ela vai diminuindo, ela vai apagando, até que pronto, não existe mais, e o que sobra ali são as cinzas. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja alguém que, por alguma razão, eu não sei se uma frustração, uma decepção, mas quem sabe o Espírito Santo começou a ser apagado na sua vida, porque talvez você não seja mais aquela pessoa que ora. As disciplinas espirituais, elas equivalem a combustível que você coloca para aumentar essa chama do Espírito Santo. Então, quando você ora, você está alimentando a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você medita na palavra, meu irmão, ainda que você não entenda muito bem o que você está lendo, dentro de você existe um Espírito que está sendo alimentado, que está sendo nutrido, ele está crescendo. Quando você congrega, quando você está em comunhão com seus irmãos, nesse momento você está aumentando a presença do Espírito Santo. Mas cada vez que você deixa de orar, cada vez que você deixa de meditar na palavra, cada vez que você se isola, você vai diminuindo, correndo o risco de apagar. Então talvez algumas pessoas estejam aqui, mas num contexto espiritual, quem sabe a sua vida esteja em cinzas. Mas eu acho interessante que se tem cinza é porque já teve fogo. Se tem cinza é porque já teve fogo. E o Deus que eu sirvo, que eu acredito que é o Deus que você crê, Ele é especialista em tacar fogo nas coisas, irmão. Ele é tão tremendo que Ele consegue tacar fogo no molhado. Então não me interessa a condição em que você chegou aqui, eu tenho certeza que essa é uma noite de avivamento para a sua vida. Eu tenho certeza que independente do seu estado, da sua condição espiritual, se você estiver aqui com o seu coração aberto, Ele vai entrar e Ele vai acender essa chama que um dia queimou. Ele vai acender essa chama no teu coração, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele não vem no ambiente simplesmente para comparecer, Ele vem para transformar. Às vezes a gente cria uma ideia errada, um hábito totalmente esquisito, que é vir para a igreja sem expectativa, achando que isso aqui é um ambiente normal. Sabe, cada vez que você vem para o culto sem expectativa, você está querendo resumir a ação do Espírito Santo a um contexto histórico do passado, achando que Ele não pode fazer nada aqui e agora. O nosso Deus não é histórico, o nosso Deus é atuante. Quando Ele está presente em um ambiente, algo tem que acontecer. Talvez não seja uma manifestação estrondosa do lado externo, quem sabe seja uma grande obra que Ele começa a fazer dentro de você, algo que Ele começa a mudar, uma chave que Ele vira, e a tua vida vai para um novo nível. Irmão, basta uma palavra. Quando você está exposto ao ambiente onde Deus opera, basta uma palavra para mudar toda a tua vida, toda a tua história. Uma palavra para mudar a maneira que você enxerga, interpreta as coisas. Uma palavra para colocar você em um novo nível de ação no Senhor. O que eu quero te dizer é que as suas atitudes ao longo dos últimos anos, elas estão influenciando se o Espírito está aceso ou apagado na sua vida. Mas é uma noite onde, em nome de Jesus, todos nós sairemos daqui com o nosso coração em chamas de amor, devoção à presença dEle. Amém? Então, apagar o Espírito Santo equivale a você parar de colocar combustível, parar de orar, parar de ter santidade, parar de ter princípios. Quando você para de jogar combustível, a presença vai
se apagando, mas ali nós temos um alerta poderoso: não apaguem o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, principalmente no Brasil, ele foi apresentado de uma forma totalmente errada. Culpa de pregações, músicas, que ensinaram um povo totalmente errado a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele compõe a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muitas pessoas colocaram o Espírito Santo como se ele fosse o terceiro. Irmão, não tem essa de terceiro. Não tem essa de Pai é um, Filho é dois, Espírito Santo é três. Não tem, os três são um. Os três são um. Só que colocaram o Espírito Santo numa ideia, numa compreensão de que ele é o terceiro. Irmão, ninguém lembra do terceiro. Num campeonato de futebol você lembra quem ficou em primeiro lugar, em segundo você não lembra o terceiro. Numa corrida ali no pódio você lembra quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo no máximo. No terceiro você nunca lembra. E o Espírito Santo acabou sendo esquecido e desprezado por muita gente. Acabou sendo ignorado, sendo que Jesus disse assim: olha, eu estou indo, mas eu deixo para vocês outro, como eu, o Paracletos, o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, que foi presente de Deus para caminhar com a gente aqui, muitas vezes é desprezado, muitas vezes é apagado. E aí a sua vida espiritual, ela está em tropeços. Você percebe que de repente a vida dos outros está funcionando e a sua está parada. É porque, quem sabe, o combustível que te move foi apagado por você, que é o Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, para começar a viver efetivamente o ministério, esperou o Espírito Santo. Jesus, o Deus encarnado, não se moveu sem o Espírito Santo. Tem crente dentro da igreja querendo viver sem o Espírito Santo. Sobre a vida cristã, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos comparecer com Deus, no sentido de que muitos vivem o evangelho querendo colocar na conta de Deus absolutamente tudo, querendo se excluir de uma responsabilidade. Tem pessoas que você conversa e você pergunta: e aí, meu irmão, como que você está? E a resposta é sempre a mesma. É interessante que não é uma resposta única, é uma resposta que dura meses, anos, décadas. Como é que você está, irmão? Estou esperando em Deus. Aí semana que vem você conversa com o cara: como é que você está, irmão? Estou esperando em Deus. Aí de repente passa 5 anos e o mesmo sujeito, ele vai responder: eu estou esperando em Deus. Irmão, nós precisamos entender que a vida com Deus, ela é um trabalho em equipe. Você não faz nada sozinho e Deus também não faz nada sozinho. Você precisa comparecer com Deus. Então às vezes as pessoas dizem assim: estou esperando em Deus, mas com a ideia de que Deus vai fazer 100%, mas tem coisa que é responsabilidade sua. Você vai ver a dinâmica de Deus, Ele não opera sozinho, Ele quer a sua participação. Jesus vai lá, Lázaro está há 4 dias, morto, está fedendo. Nós sabemos que Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, mas o homem teve uma participação no milagre. Para Jesus ressuscitar antes, o homem teve que remover a pedra. Então tem coisas na sua vida que não estão ressuscitando, tem certas coisas na sua vida que você não vê acontecer, porque Deus está prontinho ali para operar o milagre, mas Ele está esperando você fazer a sua parte. Ele quer fazer o milagre, mas você não está removendo a pedra. Você está querendo que Ele faça tudo, que Ele tire a pedra, que Ele ressuscite, mas sem algo que é a sua parte. E glória a Deus que a sua parte geralmente é o que é possível, o impossível é Ele que faz. Ele não vai te pedir para fazer algo que seja impossível. O impossível tem a ver com Ele. O que Ele te pede, o que tem a ver com você, é possível, está no seu alcance. Amém, querido? Eu quero ler um texto com você em Romanos 8, 26, para trazer mais clareza ao que nós estamos falando aqui. Romanos 8, 26.
sobre o Espírito Santo, olha só. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou ler com você numa outra tradução, na Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Na versão ACF nós lemos ajuda, aqui nós estamos lendo assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu gosto dessa versão para esse versículo, porque a palavra que aparece, ela faz mais sentido aquilo que o texto quer dizer, que esse Espírito Santo, ele nos assiste, assistência. Porque muita gente tem uma ideia equivocada em relação à ação do Espírito Santo, quando lê esse verso. Aqui está dizendo, ele ajuda, ele assiste. Só que tem muita gente que faz o seguinte, eu vou ser prático aqui, eu gosto de ser bem didático. Eu preciso, olha só, eu tenho uma necessidade, eu preciso colocar essa mesinha aqui. É uma necessidade que eu tenho, é um desafio que surgiu agora diante de mim na minha vida. Eu preciso colocar essa mesinha ali. Será que alguém pode me ajudar a fazer isso? Será que alguma alma bondosa pode me ajudar aqui? Pode subir, fica à vontade. Eu preciso colocar ali. Puder me ajudar? Muito obrigado, você é gentil, você é um querido. Ajudou? Ajudou ou não? Eu precisava, ajudou. Só que quando a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito ajuda, não é dessa forma, porque aqui ele fez sozinho algo que eu tinha que fazer. Quando a palavra diz ajuda, está falando sobre assistência. É verdade que não é ele, sou eu que tenho que colocar isso aqui lá. Aí o Espírito Santo vem e ele me assiste, ou seja, ele me dá assistência. Aquilo que eu tinha que fazer sozinho, ele me ajuda e ele facilita a minha vida. Então essa é a ajuda do Espírito Santo. Obrigado. Às vezes você não está vendo as coisas acontecerem porque você pensa que é o Espírito Santo que vai abrir uma empresa para você. Você pensa que sentadinho lá na sua casa, do nada vai cair uma empresa no seu colo. Você pensa que a ajuda do Espírito Santo é ele executar um projeto por você. Tem gente que pensa que é o Espírito Santo que vai arrumar um marido para ela. Eu falo mesmo. Irmão, às vezes você não está vendo acontecer porque você está querendo que ele faça o que ele na verdade quer fazer com você. Então ele quer abrir uma empresa com você, ele quer te ajudar nos seus projetos, ele quer te ajudar na tua casa, ele quer te ajudar a conduzir com temor, com sabedoria o seu relacionamento. Mas você precisa colocar a mão, porque a ajuda não significa que ele vai fazer por você, ele vai fazer com você. Ele vai te ajudar, por isso que ele assiste, ele dá assistência, ele ajuda a fazer aquilo que você precisa. E detalhe, ele te ajuda nas tuas fraquezas. Quando para você está difícil, quando você se vê num cenário onde você está fragilizado, nessa hora ele se coloca como ajuda para te assistir. Aquilo que seria pesado demais para você, ele vem e ele te assiste. Não é que ele fica como espectador assistindo, aqui é o sentido de assistir, ajudar, fazer com você. Isso talvez responda muitas dúvidas nessa noite. Por que não está acontecendo? É que você está esperando ele fazer sozinho, ele quer que você faça também. Deus está falando, irmão? Então, é verdade que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Ele é o Espírito da verdade que nos foi dado como presente para caminhar com a gente no dia a dia, nos ajudar. É verdade que não tem como viver uma vida sem o Espírito Santo, só que também nós precisamos compreender que ele não faz nada sozinho, nós temos a nossa parte.
Ok? Vamos lá. Eu quero ler um texto com você em Marcos 8:34. Marcos 8:34. Eles já foram melhor de glória, né? Deve ser tristeza, saudade do apóstolo, né? Aí o coração fica xoxo, né? Olha só. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha só. Para ingressar em uma vida cristã, você tem que atender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, se você quiser verdadeiramente ser um discípulo meu, se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e venha. Jesus disse assim, ó, negue-se a si mesmo. Está falando para você fazer a sua parte. Ele está dizendo assim, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz e segue. Então, para caminhar com Jesus, você precisa fazer a sua parte. Começa negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Jesus não disse que vai ajudar você a carregar a cruz. Ele disse, pegue a sua, porque a dele ele levou. E, irmão, garanto que a que ele levou, só ele poderia levar. Ele não vai exigir de você a mesma cruz. Então, quando ele fala, leve a sua cruz, ele está no mínimo dizendo, você vai ter que resolver os seus BOs, cara. Você vai ter que resolver a sua vida. Você vai ter que enfrentar as suas fraquezas. Tem gente querendo se colocar em condição de cristão, sendo que não passou pelo primário do cristianismo, que é isso aqui, ó, que é o início, é o prezinho. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Sabe por quê? Nós vivemos em um tempo de recompensa rápida. Todo mundo quer tudo muito rápido. É o tempo da dopamina barata. Tudo que exige um pouco mais de tempo você não quer. É tudo muito rápido. E aí até para viver o cristianismo você quer pular processo. Não, eu quero ser já um apóstolo com uma semana de igreja. Ah, irmão, tu quer carregar a cruz de um apóstolo? Tu quer carregar as renúncias de um apóstolo, irmão? Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, tem coisas que você precisa aderir, atender, senão você não é qualificado. Então aqui a gente já tem um crivo. Se você não se colocou em uma realidade onde negou a si mesmo, tomou sua cruz para seguir Jesus, você talvez seja um simpatizante, mas não é um seguidor. Porque o seguidor ele teve que passar por essa escola. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. E as pessoas não querem isso. Porque negar a si mesmo envolve renúncia pessoal. Negar a si mesmo às vezes envolve renunciar sonhos, projetos pessoais, hábitos, pecados, comportamentos. Mas Jesus disse, se você não negar, você não segue. Lá em 2 Timóteo, se não me engano, 2,12, diz assim, ó, se sofremos com Cristo, olha só a palavra que aparece, coloca só para ver se é isso, 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. Glória a Deus. Enfim, tem uma parte na Bíblia que é isso aí, se sofrermos, também com Ele reinaremos. Então olha só a condição. Todos aqui querem reinar. Oh, todo mundo quer reinar, irmão. Todo mundo quer reinar, mas está dizendo assim, ó, tem um degrauzinho. Sofrer. Opa. Porque tem gente tratando a Bíblia como cardápio. Isso eu quero, isso não. Agora, deixa eu também ajustar aqui. Sofrer não é sinônimo de comer o pão que o diabo amassou. Não é nesse sentido. Não é que você tem que ter uma vida arrebentada, uma vida desgraçada. Não. Porque Ele veio para te dar vida com abundância. Então, o sofrer aqui, irmão, é
é a escolinha que Jesus colocou lá, dizendo assim, ó, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, porque não é fácil, irmão. Se tiver um sujeito aqui que me diga, pastor, é fácil negar a si mesmo, é fácil tomar a cruz, irmão, eu vou falar assim, Deus, leva esse sujeito, porque ele é um dos anjos do Senhor que está aqui por um acaso, ele não é humano. Porque, irmão, cada vez que você renuncia, dói, sofre. Jesus fez a renúncia. Filipenses 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tinha tudo, vivia na plenitude da glória, e ele não teve por usurpação. Antes, ele decidiu se esvaziar e assumir a forma de homem, de servo. Então olha só, renúncia. Tem crente que quer viver governo sem renunciar, que quer trono sem cruz. O Cristo que recebeu um nome, que é acima de todo nome, se assentou à destra do Pai, é aquele que antes de se assentar no trono, subiu no madeiro, renunciou a si. Às vezes você vê os anos passarem, e você vê a conquista dos outros, é porque eles já estão sentando no trono, eles passaram pelo processo da cruz, e você não está querendo pegar a sua cruz. Mas para sentar no trono, tem um caminho, pegar a sua cruz. Agora, o Espírito Santo te ajuda nas suas. Jesus não vai exigir nada de você que seja injusto. Jesus, que carregou a cruz dele, o nosso Senhor, chegou o momento em que ele recebeu a ajuda do Simão Cirineu. Sim ou não? Cirineu, você não sabe nem eu. Oh Deus, abriu a porteira agora, irmão. É porque não tem como não. Cirineu? Tem como sim, vai, se controla, pastor, vamos. Ei, Jesus estava tendo dificuldade, ele recebeu ajuda. Recebeu ou não recebeu? Então ele não vai impedir que você receba ajuda. Por isso que o Espírito Santo te assiste nas suas fraquezas. Até a parte onde você tem que passar pelo sofrimento da renúncia, de tomar a cruz, o Espírito Santo está ali para te ajudar. Mas ele não vai levar a cruz para você, ele vai com você. Ele vai te ajudar, porque é isso que eu quero esclarecer. Existe uma participação, uma correspondência. Deus faz, mas não é sozinho. Nós estamos juntos naquilo que Deus está fazendo. Deus quer fazer uma obra na sua vida, claro que Ele quer, mas essa obra vai implicar em uma participação sua. Alguma coisa você vai ter que fazer. E é por essa razão que muita gente está vendo o tempo passar e as coisas não estão acontecendo, porque está esperando Deus fazer sozinho. E Deus está dizendo assim, ó, para de dizer que está esperando em mim, faz a sua parte que eu te ajudo. Nosso apóstolo fala muito sobre isso. Você fala tanto que está esperando em Deus, e às vezes é Deus que está olhando e dizendo, estou esperando você ter a sua atitude. Estou esperando você fazer a sua parte, e aí eu faço a minha. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu quero ler um outro texto em Efésios 2, versos 8 e 9. Efésios 2, verso 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois por meio da, e isso não vem de vós, porque é presente de Deus. Dom é presente, é carisma, presente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui já tem um ajuste teológico também. Talvez você aprendeu a vida inteira que você é salvo pelas obras. Não, você é salvo pela fé. Você é salvo pela fé. Porque se você sugere que você é salvo pelas obras, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi inútil. Porque é pela obra de Jesus, por crer na obra de Jesus, que nós somos salvos. Está claro o texto, não vem de obras, para que ninguém fique dizendo, é mérito meu. Não é mérito seu, é mérito dele. Foi ele que sofreu, foi ele que carregou a cruz, foi ele que foi para a cruz. Mérito de Jesus. Então, a salvação está aqui disponível. A partir do momento que Jesus se sacrificou, a partir do momento que Jesus consumou a sua obra redentora, pronto, a salvação está disponível e acessível a todos quantos queiram. Você concorda que todo homem que existe nessa terra, independente do país, da nação, independente da cultura, da tribo, da língua, você concorda que todo homem tem necessidade de ser salvo?
Sim ou não? Mas todo homem é salvo porque tem a necessidade? Não, porque apesar que Deus salva, Ele precisa que o homem faça parte dele para a salvação. E está dizendo aqui, a salvação está disponível, mas para ser salvo tem que no mínimo crer. Isso é competência sua. Você não é salvo simplesmente porque você precisa. Você é salvo a partir do momento que você corresponde com Deus. Deus fez a parte dele, agora você faz a sua, que é crer. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras, isso é dom de Deus. Então até para ser salvo, você precisa ter participação. Você precisa crer. E porque você crê, você é salvo. Tem um outro texto que eu quero ler com você em Romanos 10, 9, que diz assim. Romanos 10, 9. Olha só, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então perceba, para aquilo que há de mais importante na vida de um homem, a salvação, o homem precisa participar. Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo, ele tem que crer no coração e confessar com a boca. Por isso que a gente faz o apelo na igreja para os irmãos virem aqui à frente, ó. Porque eles precisam crer no coração e precisa fazer a parte deles, ó, confessar. E quando eles confessam, quando eles fazem a parte deles, eles acessam aquilo que Deus já fez. Então aquilo que eu quero que você entenda é, Deus não faz sozinho, tem a sua parte. Glória a Deus. Atos 2:4, você sabe que lá aconteceu o cumprimento da promessa. Em Atos 1, Jesus é claro em dizer, aguardem em Jerusalém até que ocorra o cumprimento da promessa do meu Pai. Em Atos 2 acontece, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então você já sabe o que ocorreu. O Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120. Detalhe, eram 500, 380 foram embora, porque não conseguiram esperar. Mas os que esperaram, de repente o Espírito veio. Aí o interessante é que quando o Espírito vem, eles começam a falar em outras línguas. Eles começam a falar em outras línguas. Sabia que tem gente na igreja que é batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas, porque está achando que a boca vai se mover automaticamente? Ó, não foi automático, eu falei. Eu fiz a minha parte. A língua está aqui, ele está aqui. Às vezes tem gente que acha que não é batizado, mas você é batizado. Mas a sua boca não vai começar a falar em língua sozinho. Você tem que fazer, é tipo uma tobata. Quem lembra das tobatas? Mas, irmão, você tem que engatar o negócio. Sua boca não vai começar a mexer sozinha. Atos 2, o Espírito desceu e eles, os homens, começaram a falar. Não foi o Espírito que falou, foram os homens. Os homens começaram a falar em outras línguas. Então, irmão, eu estou falando sério, estou falando com o temor de Deus. Tem gente que já tem o Espírito Santo, que é batizado, e acha que não é porque não ora em línguas. Não é que você não ora, você não está abrindo a sua boca, você não está falando. Fala, irmão. Amém? Estou vendo vários chegando em casa hoje. Vai ligar a tobatinha. Glória a Deus. Eu quero simplificar, eu quero ilustrar melhor aquilo que eu estou falando. Ezequiel, ele foi um profeta que participou ali do momento do exílio de Israel. E ele escreveu, ele é um dos profetas maiores. E quando você observa ali o livro de Ezequiel, ele tem uma visão que é um tanto quanto profunda no capítulo 10, onde ele vê a glória do Senhor se retirando do templo. E depois desse momento, depois do capítulo 10, se você observar o conteúdo do livro de Ezequiel, o tom de Deus é um tom de julgamento, palavras de juízo, pela obstinação, coração duro, desobediência do povo. Só que do 10 em diante, Deus vai repreendendo, Deus vai exercendo juízo, até que chega o capítulo 37, mais para o final do livro, o papo começa a mudar. Já não é mais Deus falando de condenação, palavras de juízo. Deus começa a sinalizar restauração.
E Ezequiel tem aquela visão poderosa de Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Ali nos traz uma ideia claríssima do que Deus quer fazer. É restaurar, é abrir os sepulcros, tirar aquele povo que estava morto e formar um forte exército. Então Deus já não fala mais de juízo, agora Deus começa a acender uma esperança, uma restauração. E aí chega também o capítulo 47, que é quando Ezequiel tem aquela visão daquele rio que nasce lá no trono de Deus, dentro do templo, e esse rio ele vai jorrando para fora. E o interessante é que quando Ezequiel sai, a gente começou a falar de rio, começou a chover na hora exata, no time. Quando a água começa a sair de dentro do templo e forma-se então um rio, a Bíblia vai dizer que aquele rio teve níveis. Eu vou ler com você, Ezequiel 47, vamos ler desde o capítulo do versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Deus está falando com você, meu irmão? Eu quero que você observe com detalhes aqui o que esse rio é capaz de fazer, para que você entenda que não é um rio comum, tem algo diferente aqui nesse rio. Olha só as coisas que ele tem a capacidade de fazer. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois, mais 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Então perceba que existiam vários níveis nesse rio. Agora foque nas coisas que ele consegue fazer. Verso 6. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Irmão, você tem noção do que é o Mar Morto? Lá não tem vida, devido à densidade de sal, à salinidade na água, não tem vida, exceto algumas poucas bactérias que conseguem sobreviver lá. É um mar morto. Mas está dizendo que esse rio que passa, ele tem a capacidade de dar vida àquilo que não consegue ter vida. Não é um rio normal, irmão. Por onde a água deste rio passar, olha só, verso 9: haverá muitos seres vivos, o mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura, surgirá vida por esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto, desde Engedi até em Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então, irmão, aqui é uma visão que está fazendo alusão à ação do Espírito Santo. Esse aqui não é um rio literal, esse é um rio que ele representa a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a capacidade de curar aquilo que está doente. É o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer com que alguém consiga gerar, multiplicar, dar alimento. É o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer com que você seja remédio para as nações. Tem pessoas que vêm aqui para receber cura porque tem alguém tocado pelo Espírito Santo que impõe a mão e diz: seja curado em nome de Jesus. Olha só, mas por que esse homem tem a capacidade de colocar a mão e dizer seja curado e o milagre acontece? É porque ele foi tocado por esse rio.
E esse rio onde toca, ele tem a capacidade de curar. Então, não é um rio qualquer. Agora eu quero que você observe o seguinte: o anjo que acompanha Ezequiel durante a visão, ele vai fazendo com que Ezequiel caminhe por dentro do rio. E quando ele caminha, a Bíblia diz que nos 500 metros ali, os primeiros, a água vinha só até o tornozelo. Presta atenção, não quero que você olhe para esse rio como um rio qualquer. É um rio que representa a ação do Espírito Santo. Aí está dizendo que andou 500 metros, mas a água ainda dava no tornozelo. É fundo? É fundo? Imagina, no calor dá vontade de entrar na água só até o tornozelo? Aí caminhou mais 500. E enquanto caminha, a água chega no joelho. É fundo? E aí caminha mais 500. A água vem na cintura. Já começa a ficar interessante, sim ou não? Mas não é também fundo. Posso falar uma coisa para você? Posso falar? Se eu te falar que ser cheio do Espírito Santo equivale a você desaparecer, você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque quanto mais você entra no rio, mais você desaparece. Quem está com água na cintura já não vê mais para baixo. Muita gente não quer ser cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo envolve fazer você desaparecer. As pessoas não enxergam mais você, elas enxergam aquele que habita em você. Óbvio que no aspecto natural as pessoas vão continuar te vendo, irmão. Só que daí você, como o pessoal fala lá fora, você vai ter uma energia diferente. Já viu que o crente chega num lugar que não tem crente, aí as pessoas falam: cara, tu tens uma energia diferente, tu vibra uma coisa diferente, cara. Tu é o Espírito Santo, só que eles não sabem, entendeu? Mas é o Espírito Santo, porque as pessoas olham para você, elas identificam o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que mais 500 metros, pronto, ali já era o suficiente para nadar, não tinha mais como, não dava mais pé. Isso representa a ação do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo, presta atenção, ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem dele. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto ele tem de você. Quanto mais Ezequiel estava inserido no rio, mais ele tinha do rio. Está comigo? Quanto mais ele avançava na profundidade, mais ele tinha do rio. E chegou uma hora que ele estava totalmente coberto pelo rio. Tem muita gente achando que ser cheio do Espírito Santo é ter muito do Espírito Santo. Não, na verdade é o Espírito Santo ter muito de você. Porque ele é um rio. Irmão, tem muita gente que pensa que o rio ele vai começar a crescer, aumentar os níveis, vai dar uma enchente e a pessoa quer que o rio venha. Mas não é você. Ezequiel não esperou o rio vir, foi ele que foi no rio. Tem gente querendo que o rio venha, irmão, fica aqui na margem. Ó. Não, quando o rio vier, eu vou ser molhado, irmão. O Espírito Santo está dizendo que quanto mais você mergulha nele, mais você tem dele. Quanto mais você mergulha no Espírito Santo, mais você tem dele. É você que determina o quanto do Espírito Santo você tem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Porque quando você dá preferência para Ele, você está sendo cheio. Quando você dá do seu dia para Ele, você está sendo cheio. Quando você dá do seu tempo, da sua energia para Ele, você está sendo cheio. Olha o que a palavra do Senhor diz em Efésios 5:18. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, porque tem contenda ali. Ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos implica em ato contínuo. E isso não quer dizer se encha uma vez e está tudo bem. Não é se encha 2 vezes está tudo bem. Enchei-vos é se encha, continue se enchendo, não pare de se encher.
É ato contínuo. Então não pense que você é cheio do Espírito Santo porque você ora uma vez. Você tem um contato. Quanto mais você entra no rio, mais você tem dele. Quanto mais você mergulha, mais você tem dele. Mas como eu disse, quanto mais você mergulha no Espírito Santo, menos se vê de você. E tem gente que não quer isso. A Bíblia fala de um jovem, o jovem rico. Ele falou assim, diante de Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, herdar? E Jesus responde: cumpre a lei, faz as coisas certas. Ele falou: mas eu já tenho feito tudo isso. E aí Jesus disse assim: então vai, volta, vende tudo o que você tem e me segue. Quando você fizer a exousia, a exousia online, que toda igreja pode fazer, eu recomendo. O que é a exousia, pastor Dan? É a escola do nosso pastor. A escola online, onde ele já formou milhares de pessoas, milhares de pastores, onde ele ensina coisas tremendas. Uma das coisas que ele ensina é que esse jovem rico, ele não era parte da multidão. Ele foi chamado para ser discípulo. Ele faria parte daquele time de discípulos que Jesus teve. Pedro, André, essa galera aí, esse jovem rico ia fazer parte, porque Jesus não mandava ninguém seguir ele. E esse jovem, ele disse: vende tudo que você tem, volta e me segue, vem fazer parte do meu time. Só que quando Jesus falou, lembra que ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Jesus estava querendo dizer assim: ó, eu quero ver o quanto eu vou ter de você agora. Porque envolvia renúncia, envolvia abandonar uma vida inteira para trás. E ele não teve coragem. Então tem muita gente que está perdendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, porque está se contentando com uma vida rasa, de só molhar o pezinho, quando na verdade ele quer que você mergulhe nesse rio. Está comigo, crente?